Para ver, o homem possui órgãos dos sentidos altamente especializados, os olhos. Estes podem ser sensibilizados por um fenômeno especial e com eles relacionado, a luz. Os órgãos dos sentidos se encontram organizados segundo o mesmo princípio. As células dos sentidos estão ligadas a filamentos nervosos que conduzem ao interior do organismo. Basicamente, esses nada mais são do que o início das fibras nervosas que transmitem as impressões ao cérebro, após o que este ordena e avalia a informação recebida. Há um ponto cego na retina que corresponde ao sítio onde parte o nervo óptico e que não aparece nunca no mundo visual, mesmo que tenhamos um olho fechado. O cérebro constrói a imagem no ponto cego. É um processo que promove a consolidação e a solidificação das formas, tornando-as mais claras e distinguíveis, mas que pode resultar numa ilusão. É um processo que altera a imagem com vista a melhorá-la e torná-la mais uniforme, eliminando detalhes de modo que ela fique também mais simples. Este desenho constitui já uma ilusão óptica, pois não se trata de modo algum de uma espiral, mas sim de uma sucessão de pequenos círculos concêntricos que se vão tornando progressivamente maiores. Pode facilmente realizar essa experiência. O efeito de espiral é provocado pelas linhas mais grossas, pretas e em forma de espiral. Nessa imagem, o que acontece é simples. O hemisfério direito do seu cérebro tenta dizer a cor, mas o hemisfério esquerdo insiste em ler a palavra. O tamanho aparente de um objeto é permanentemente influenciado por outros objetos que atuam oticamente. Essa influência mútua é igualmente válida para superfícies, distâncias e ângulos. O exemplo mais conhecido é a ilusão de distância, da qual existem numerosas variações. Nessa imagem, o tamanho da linha vermelha é sempre o mesmo. As ilusões óptico-geométricas, que em parte derivam da influência de objetos próximos, formam um grupo mais vasto. A mais conhecida é o exemplo dos círculos rodeados por outros círculos, num caso maiores e no outro menores. Ambos os círculos interiores são iguais. Esta, muito usada em testes psicológicos, mostra a capacidade do cérebro em ler uma mensagem sem perceber o erro. Ao olharmos a figura, fazemos assimilação ao que está escrito e não lemos palavra por palavra. Esse fenômeno deve-se a uma mania muito comum de ver os padrões globalmente, sem notar os detalhes. Os psicólogos chamam isso de gestalt. Essa é uma das ilusões mais intrigantes. O diâmetro aparente da lua cheia, quando nasce no leste, parece muito maior que 6 horas mais tarde, quando a lua está sobre nossas cabeças. A explicação mais aceita atribui esse efeito ao contraste com o tamanho dos objetos terrestres distantes, como casas e árvores. Quanto mais longe o objeto, menor o tamanho da imagem que ele projeta sobre nossas retinas. Nosso cérebro se acostuma, desde que nascemos, a associar pequenas imagens de objetos, cujo tamanho conhecemos, ao fato deles estarem distantes de nós. Ora, o tamanho da imagem da Lua na retina não muda durante a noite. A comparação com as imagens de objetos terrestres distantes, quando ela está no horizonte, faz com que ela pareça enorme. A forma como vemos um objeto depende do ambiente em que ele está. Por exemplo, o círculo na imagem parece achatado no topo, mas não é. O contraste entre as áreas claras e escuras da grade na imagem faz com que a gente veja manchas inexistentes nas junções das barras claras. Essa ilusão é produzida por retângulos preto e branco, colocados em zigue-zague num padrão alternado como a ilustração demonstra. Devido à disposição dos retângulos, tem-se a impressão de que as linhas horizontais estão subindo e descendo, quando na verdade são paralelas. O efeito da mudança entre uma e outra imagem tem sido associado com uma consciência quântica. Tais ilusões de dupla imagem poderiam ser explicadas em termos quânticos. Neurocientistas estão se perguntando por que não podemos ver as duas imagens em simultâneo.
Alguns pensam que há uma sobreposição dos dois estados quânticos. Alguns exemplos de sobreposição de imagens. A luminosidade é uma variável subjetiva que não corresponde de um modo preciso a uma quantidade física. É uma estimativa da reflectância real dos objetos feita pelo sistema visual. Note que vemos o quadrado A como sendo mais escuro que o quadrado B. No entanto, como se vê pela figura da direita, em que simplesmente se adicionou duas barras com a mesma cor de A, ambos têm exatamente a mesma cor. O que se passa é que o sistema visual não se limita a medir a quantidade de luz que chega ao olho, que é influenciada pelas sombras. Parece ter em conta o contraste local e saber que as mudanças de luz na transição entre superfícies de cores diferentes são geralmente mais abruptas do que as causadas por sombras. O sistema visual usa apenas a informação sobre as transições mais abruptas para construir a imagem de reflectância, e por isso estima a cor dos objetos sem se deixar enganar pelas sombras de um objeto visível. Se o sistema visual se baseasse apenas na luminância, não distinguiríamos uma superfície branca mal iluminada de uma superfície negra muito iluminada. A capacidade que o sistema tem para fazer é aquilo a que se chama de constância de luminosidade. O cérebro manda mensagem para o globo ocular, assim dando para ver as impossíveis imagens de visão de ótica. Note que vemos a linha que está embaixo como sendo mais curta do que a outra, mas tem exatamente o mesmo tamanho. Isso acontece porque o sistema visual usa o ângulo entre as duas retas laterais para estimular o ângulo do nosso olhar relativamente ao solo, e isso faz com que pense que a linha de baixo está mais próxima. Se ambas têm a mesma aparência visual e a linha de cima está mais longe, então ela deve ser na realidade mais longa, e é assim mesmo que a vemos. O sistema visual engana-se redondamente.